Pessoal, agora nesse bloco, vamos começar aquele assunto chato, maçante, mas extremamente necessário. Não tem jeito, pessoal. Tudo na nossa vida, aqui na Guarda Civil Metropolitana, em casa também, né? Sim. Passa pelo orçamento. O orçamento é a pedra fundamental de funcionamento de tudo e da administração pública. E o Vilar participou, hoje nós estamos gravando na quinta-feira, ontem, né? Quarta-feira. Na quarta-feira, uma discussão na Câmara Municipal sobre o orçamento de 2023 da nossa Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Vilar, o que você pode falar sobre isso aí? Primeiro, eu quero enfatizar o que você começou dizendo, né? Em 2003, eu tenho certeza absoluta que algumas pessoas falam, né, que esses caras estão falando de regulamentação? Que negócio de regulamentação? Hoje, o que garante a atividade policial das guardas é a Lei 13.022, que é a regulamentação da atividade. Então, nós precisamos falar, para poder mudar. Porque se nós não falarmos, não muda, né? E nós vamos mostrar aqui que existe uma força silenciosa do ponto de vista da mídia, né, de falar aqui, de virar público, ou como nós aqui, né, não fique por dentro, cobrar, mas ela atua ali num silêncio e ela está tendo êxito. Nós vamos mostrar aqui, né? Uma das coisas que eu já posso adiantar aqui, Evandro, é que ele não é o orçamento dos nossos sonhos. Tá muito aquém? Tá aquém, né? Houve uma fala, né, do secretário adjunto, né, o Fagotti Júnior, né? É o maior orçamento da história, realmente é o maior orçamento da história, né? Mas ele ainda, no meu ponto de vista, ainda é aquém do que a cidade de São Paulo precisa para devolver para o cidadão paulistano, né, o serviço público de segurança pública de qualidade, né? Então, vamos rodar aqui que é mais fácil do que ficar falando. Vilar, só antes de a gente discutir os números ali, pessoal, a gente tem que trabalhar na vida com proporcionalidade. Tudo é proporcional. Você faz comparativos. O Vilar já falou várias e várias vezes aqui. Outras cidades aqui da região metropolitana com orçamento muito menor do que a cidade de São Paulo, que às vezes investem 3%, 5%. Proporcionalmente investem muito mais. Né? Muito mais. Outras guardas, vamos falar em números de profissionais. Uma cidade de 12 milhões de habitantes não tem 6 mil guardas. Com esses mil que está meio enrolado, se vem ou não vem, quando é que vem esse ano, que é uma demanda muito grande, uma necessidade para a guarda, nós chegamos a 6 mil hoje. Guarda do Rio de Janeiro, com 6 milhões de habitantes. 7 mil guardas. 7 mil guardas. Então, há uma desproporcionalidade muito grande na cidade de São Paulo e uma má vontade dos gestores municipais, dos prefeitos. Não vou ocupar só o Ricardo Nunes, não, que isso é coisa que já vem historicamente, mas ele é o prefeito hoje, ele quer fazer a mudança, tem toda a oportunidade de fazer a mudança. E aí a mudança é na lei orçamentária, né, Vilar? É isso aí. Vamos aos números aqui. Vamos começar com notícia ruim, o Evandro. Operação Delegada. Então você está vendo na sua tela aí a Operação Delegada de 2021, né? Executada em 2021 com 46 milhões de reais e uns trocadinhos, né? Vamos para a próxima. O orçamento geral da Secretaria, 722 milhões de reais. Né? Esse é o orçamento geral da Secretaria. Vamos avançar um pouquinho. Esse aqui é o orçamento da Operação Delegada de 2022. Então, houve um acréscimo. Houve um salto considerável, né? 61 milhões de reais. Agora vamos para o próximo. E a Operação Delegada 2023 vai passar para 92 milhões de reais. Um acréscimo de 50%. Eu vou pegar minha cola aqui, enquanto o Evandro fala alguma coisa para não dar na cara que eu tô pegando a cola aqui. Ele tá improvisando. Mas, pessoal, olha, nós, né, observamos às vezes umas falas do prefeito, senhor Ricardo Nunes. O senhor disse que vai investir na guarda, que a guarda é a menina dos olhos. Mas o que está aparecendo aqui é que a menina dos seus olhos é a outra instituição. Porque, nossa, um salto desse daqui... Olha, em 3 anos dá quase 100%. Então. Né? Se o nosso orçamento, hoje, do 2022 para 2023, da Operação Delegada, a elevação é de 50,83%.
Se o nosso orçamento lá dos 722 milhões, né, do ano passado, se ele tivesse recebido um aporte desse, nós estaríamos aí com 1 bilhão 175 milhões de reais. E vocês estão vendo aqui que está em torno de 986 milhões, né? 92 milhões e a gente não consegue contratar 1.000 guardas, prefeito. Então. O que está acontecendo, hein? Me explica qual a grande dificuldade na administração municipal. Ou seja, o orçamento destinado, que é a política da cidade de São Paulo, está destinando para a operação delegada, sobe num ritmo que não é o mesmo ritmo que sobe o orçamento da Secretaria de Segurança Urbana, que tem que custear a Guarda Civil Metropolitana, a Defesa Civil, Junta Militar, Junta de Serviço Militar. O Corpo de Bombeiros Metropolitano, você vai ver lá a Secretaria de Segurança Urbana, licitação A, B ou C, só que a verba não sai desse dinheiro aqui. Ó. A verba sai de outro dinheiro. É óbvio, né? O spoiler que nós demos no bloco anterior. O ente que ganha menos, que a cidade de São Paulo arrecada menos do que o estado de São Paulo, financia órgãos estaduais, né? Então banca o Corpo de Bombeiros Metropolitano, a operação delegada e mais quase 42 milhões de reais da Secretaria Municipal de Transporte para o CPTran, né? Então se nós pegarmos aí os 92 mais, são 130 milhões de reais para a Polícia Militar, né? Então essa é a inversão, né? O órgão que arrecada mais é o Estado de São Paulo, ele deveria ajudar a Prefeitura de São Paulo, mas é o contrário, a Prefeitura que tem que financiar o funcionamento dos órgãos de segurança aqui na capital. Vilar, eu vou evitar de usar um exemplo chulo, né? Não cabe aqui no programa, mas é uma parceria extremamente injusta. Então. Agora a pergunta, quando que foi que o governo estadual investiu na GCM de São Paulo? E a Prefeitura de São Paulo está toda hora investindo. Em GCM nenhuma. Nenhuma. O Estado de São Paulo inteiro. E nós constantemente, agora 92 milhões, 591 mil, só para atividade legada, isso às vezes, e a gente esquece também, Vilar, aquelas ajudas, né, que as subprefeituras, que também é dinheiro público, acaba ajudando as companhias da PM, os batalhões, que também, se a gente for mensurar isso aí, deve ser um valor significativo. E as unidades da guarda, infelizmente, com infiltração. Faça uma visita ao prefeito, o secretário sabe, prefeito, quando você for na Academia de Formação de Segurança Urbana, não suba apenas no palanque, entre nas salas de aula, vai ver lá o auditório lá no fundo, faça uma visita ali em toda a estrutura da academia, não estou nem pedindo para o senhor para conhecer as dezenas de unidades da guarda, para o senhor ver o que de fato está acontecendo com a sua Guarda Civil Metropolitana. A academia, Evandro, eu vou dar uma boa notícia aqui, porque o secretário adjunto Fagotti, ele elencou 3 metas da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, e uma dessas 3 metas ele chamou de reforma, né? E eu chamo, aqui ele precisa de uma construção. Sim. Nós precisamos de uma academia, larga esses raios de puxadinho para lá e vamos construir, né? Tem lá um depósito de carro do bombeiro abandonado lá, pega aqueles carros de bombeiro, leiloa, dá, sei lá, faz qualquer coisa, tira de lá, né? Que tá vamos chamar assim, usando uma área de depósito ali, e ali constrói um prédio mesmo. Sim, a área ampla, bem localizada. Hoje nós estamos com uma dificuldade imensa de formar e requalificar. Nós precisamos requalificar o nosso efetivo, né? Fora a exigência legal, o EQP, né, para o porte de arma, mas nós temos excelência nos profissionais. Então, ou seja, o espaço físico para requalificar e formar, ele não existe. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra, né? Mas aí teve essa boa notícia, né? De que esse ano, pelo que eu pude entender, dá início nas obras aí de construção da academia. Vilar, é que você falou, pontuou bem, puxadinho não dá mais não. Mas o que tem de muito bom ali, e aí eu tenho que fazer o elogio, né? A gente não pode se furtar disso. O elogio pro coordenador lá, o inspetor Ferreira, ele é um cara realmente dedicado, ele tem boas intenções com relação ali à Guarda Civil Metropolitana, e todos os instrutores ali, eu fiz curso lá, pessoal muito bem preparado, e um pessoal bem intencionado. Só que de boas intenções, para formar um corpo de policiais municipais não é suficiente. Precisa de dinheiro e parar com os puxadinhos que o Vilar citou aqui. Exatamente. Vamos passar a próxima tela aqui? Aí isso aqui, Evandro, eu coloquei aqui para que eu possa dizer que a operação delegada, ela começou lá em 2009, né?
Aí nós fizemos a nossa greve lá, instituíram a operação delegada, não nos dava aumento de salário, nós nos revoltamos, fizemos uma greve, né? E aí a história andou, né? Para não nos aprofundarmos muito. Essa aqui é uma prova de que a operação delegada é a cloroquina da segurança pública, né? Uma propaganda muito legalzinha, mas que não dá muito resultado. Por que eu peguei Taubaté? Taubaté começou a operação delegada em 2013, Evandro. 2013, você vai ver aqui na tela. Olha os números, essa primeira faixa aqui, ó, taxa de homicídio por 100 mil habitantes. Né? É interessante pegar isso aqui porque é um dado que você consegue usar para todas as cidades. Números absolutos seria uma coisa meio complicada. Você pode ver que não tem queda, né? Não, ela é então, uma queda, né? Oscila um pouco para mais, um pouco menos. Exatamente. Né? Uma média estagnada ali, né? Só que em 2020, Taubaté resolveu armar sua guarda. Então, uma cidade com bastantes habitantes, ela tem aqui, daqui a pouco eu falo, né? Tem uma quantidade imensa de habitantes, pode armar a sua guarda, né? E em 2020 armou a guarda. Olha que interessante, em 2020 já tem uma queda. A queda aqui já foi acentuada. Acentuada. Então, ou seja, a guarda passou a ter condição de se defender e, obviamente, defender a população da cidade. Praticamente a metade já, né, Vilar? Você fala, caiu pela metade o número de homicídios dolosos por 100 mil habitantes, pela metade. Olha a solução mágica aí, né? Cloroquina da segurança pública, operação delegada. Vamos para a próxima. Taubaté está do lado de São José dos Campos. Numa região do Vale Paraíba. Exatamente. Você pode ver que, né, lá dos idos de 1900, os números eram assustadores, né? Também um número alto aqui. Então, mas você vê que... Por que eu coloquei São José dos Campos? Porque São José dos Campos foi eleita a cidade com a melhor guarda municipal do estado de São Paulo. Então, ou seja, uma cidade grande, com investimento. Tem uma coisa muito legal lá. Lá não aprovou a Previdência. A reforma da Previdência não passou lá. Não passou na Câmara Municipal. A Câmara bloqueou. Eu procurei dar uma olhada lá, muito interessante, porque são todos de direita e não passou. O prefeito, o PSDB e a Câmara de Direita não passou. Mas, enfim, investimento. Isso aqui é sinônimo de... Você tem um investimento da cidade. Porque a Polícia Militar é a mesma lá em Taubaté e a mesma em São José dos Campos, né? E aqui eu quero deixar bem claro que quando a gente fala da Polícia Militar, nós não estamos falando dos homens e mulheres que compõem principalmente o corpo de praça. Né? O corpo de praça é o cara que está lá na ponta da linha. É o cara que vai tomar tiro, igual o Guarda Civil Metropolitano. É o cara que enfrenta a criminalidade. Exatamente. Então, que fique bem claro isso. Nós estamos falando de estratégia. E esses profissionais, Vilar, já que você falou, estão de parabéns. Sem dúvida. Então, merecem todo o nosso respeito, nossa admiração, porque os colegas da Polícia Militar, os praças, né, do subtenente, né? do sargento para baixo, eles trabalham na rua e é ombro a ombro, e eu só tenho a agradecer, não tem nenhum problema de reconhecer isso aí, porque são profissionais que fazem muito pelo cidadão. Exatamente. Mas voltando aqui falando de gestão, né? Nós estamos falando de gestão. Então você percebe que mesmo uma cidade, uma do lado da outra, que são vizinhas aqui, né? Os índices são bem diferentes. Os índices são bem diferentes. E há uma redução também de 2013 muito grande. O investimento foi muito forte na guarda. Né? Então, volto a dizer, a Polícia Militar nas duas cidades é a mesma, exatamente a mesma. Só que, né, porque às vezes a gente pode falar o seguinte, olha, aqui na capital você tem o Comando de Policiamento Metropolitano e aqui é o Comando de Policiamento Interior. As duas cidades são do Comando de Policiamento Interior. Então, é exatamente a mesma Polícia Militar. Vamos para a próxima. Não, essa... São Paulo, né? Então, São Paulo, nós temos índices também, né? Então, de 2009, né, para cá, nós temos índices eram alarmantes também nos idos de 2000, né? Aí vamos falar assim, tá vendo? A Operação Delegada começou em 2009, né? Só que o que nós temos em São Paulo? Em São Paulo nós temos 5 batalhões de choque. Sim. Né? 5 batalhões de choque. Então, toda a força da Polícia Militar está concentrada na capital. Né? Só faltava aqui não está funcionando. Aí é um negócio de maluco, né? Apesar que quando... esse número aqui é bonitinho para a gente falar. Porque quando você é vítima da violência, você que está nos assistindo, tem uma arma apontada na sua cara, ou você perde um ente querido para a violência, esse número aqui não importa muito não. Porque o número absoluto, quando você vai olhar lá, nós estamos falando de 1.500, 2.000 pessoas que perderam a vida.
Vilar, eu posso te ajudar? Ajude. Mas vamos lá. Realmente houve uma queda aqui, homicídios dolosos. Mas prestem atenção, roubos por 100 mil habitantes, de 2009 para cá. Exato. Os números aumentaram. Exato. Quer dizer, não houve evolução. É. O crime, ele migrou. Então você A tem uma criminalidade é a redução mesma. das mortes, né? Sim. Você tem a redução das mortes. Tem uma fala do vereador Palumbo, O furto, se a gente cortar, Vilar, desculpa, perdão, aqui, ó, o furto também há um acréscimo. Sim. Então... Que ele faz uma fala, eu acho muito interessante, que é uma coisa que tem que ser estudada, Sim. que aqui em São Paulo a gente tem uma redução drástica por causa de um monopólio do crime organizado. Então você não tem disputa no crime organizado, tem um monopólio, né? Isso influenciaria nesses números de 100 mil habitantes. É uma coisa que tem que ser estudada, né? Não dá para eu falar que é isso ou não é aquilo. E, inclusive, aqui nós estamos estudando, né? Nós estamos trazendo números aqui para dizer o seguinte, olha, São Paulo investe bem em segurança? É isso que nós estamos fazendo aqui. E eu vou, ao longo do tempo, trazer a informação de que, no nosso ponto de vista aqui, São Paulo não investe bem em segurança, não. Né? É a famosa tungada. É a tungada que a cidade de São Paulo dá no seu morador. É a nossa ivermectina. Exatamente. Vamos aqui para a próxima. Essa é bem legal, viu? Americana. Americana. Nossa. Americana, para quem não sabe, às vezes você está assistindo aqui, você é lá de outro estado, é uma cidade aqui do interior de São Paulo, fica ali na região metropolitana de Campinas. É uma cidade que tem uma guarda centenária. Se ela não tiver 100, tá com 99. Tá ali na biqueira, a Gama, né? Que é a Guarda Armada de Americana, ou a Guarda de Americana Armada. O nome da guarda chama Gama. Pessoal, ó, só ressaltando esses números, vamos falar, pô, mas Americana, Taubaté é diferente de São Paulo. Calma. São números relativos a cada 100 mil habitantes. É taxa, né? É uma taxa. Exatamente. É um número, é uma referência que é feita de forma linear para cada 100 mil habitantes, é o que acontece. Não é o total, né, Vilar? Exatamente. Você pode perceber, Evandro, que os números de Americana, lá dos idos lá de final da década de 90, né? Então, não, 2004, né? Início da década, né? De 2000. Então, são números, aqui, 2008, são números que a cidade de São Paulo está atingindo agora, né? Da taxa de 100 mil habitantes de homicídio. Então, nós estamos falando aqui de São Paulo com 5, agora, né? Mas nessas épocas aqui, o Canil era uma companhia, né? De um batalhão de choque, a cavalaria, né? Mas assim, a força da polícia militar está aqui na cidade de São Paulo, né? E é a mesma polícia militar. A diferença aqui é investimento. O prefeito de Americana, os prefeitos de Americana, vamos colocar no plural, sim, os prefeitos de Americana sempre investiram na sua guarda. E aí o resultado está aqui. E aí, assim, para você que perdeu um ente querido, você que perdeu um ente querido para violência, volto a dizer, esse número aqui é um número. Porque você sabe, você sente na pele. Perdi para violência. Perdi porque foi assaltado. Perdi porque tomou um tiro na porta de uma escola, no carro, enfim, né? São vidas, né, Vilar? São vidas. São vidas. Aqui, assim, de forma fria, numa tabelinha de Excel, sim, parece que é meio indiferente, mas cada número desse corresponde a vidas. Sem dúvida. Vidas de pais, mães, filhos, né? Que às vezes perdeu a vida por um celular, uma bobagem, por causa da ineficiência do sistema de segurança pública, que é a nossa cloroquina, a nossa ivermectina, né, Vilar? Então, da segurança pública, a operação delegada. Vamos passar a próxima. Olha que interessante, ó, Americana, Evandro. O orçamento geral da cidade é 1 bilhão e 6 milhões, né? 316 mil. Isso, então, quase o nosso orçamento da Guarda Civil Metropolitana, perdão, da Guarda Secretaria. Da Secretaria Municipal de Segurança Urbana inteira, né? Só que o orçamento só da Guarda, ele é gigantesco. 63 milhões, né? Milhões. 160.100. Entendeu? Proporcionalmente, ele é muito maior do que o nosso orçamento aqui. E aí você consegue ver o resultado. Essa é a diferença. Investimento. Essa é a diferença. Vamos passar uma próxima aqui, Evandro. Ou seja, só de boa vontade, como eu falei. Então, aqui a gente vai conseguir ver bem claramente isso, né? Eu não coloquei Taubaté, porque Taubaté não é parâmetro. Você vê lá que tem os índices de violência tão altos, né? Ele serve como parâmetro, como um indicativo aqui pra gente falar mal da cloroquina da segurança pública, né? Mas aí a gente começa a comparar. Vamos pegar lá.
São Paulo é a cidade que tem o maior PIB per capita dessas 3 cidades, São José dos Campos e Americana, né? A cidade que tem os melhores resultados é que tem o menor PIB per capita. É a cidade mais pobre das 3, né? Então, ou seja, num comparativo, a cidade mais rica, né, comparando aqui, esses números tinham que ser o contrário. Exatamente. Entendi. É a cidade que menos devolve para o cidadão. É a cidade que os prefeitos, até o Ricardo Nunes, eu volto a dizer, Ricardo Nunes tem oportunidade, né? Então, a cidade de São Paulo é a cidade que o governante, até hoje, vê o cidadão morrer e não está nem aí. Ele não quer nem saber. Ele tem o dinheiro em caixa e ele não quer nem saber, né? Isso aqui está provado. Olha o percentual de investimento. Prefeito, o senhor está em débito aqui. Se a gente falar, vamos lançar uma concorrência aqui entre prefeitos que têm a coragem e a boa vontade, sim, com a sua população, de investir em segurança pública. Prefeito, o senhor vai perder, vai ficar muito atrás. O senhor está perdendo e perdendo feio, prefeito. Então a gente precisa agilizar isso aí. 2023 já devia ter pelo menos um acréscimo. Não tem mais dívida, né? Não tem mais dívida. Porque antes dava para colocar a culpa na dívida, né? Quando a gente fala mal dos prefeitos passados, eu falo assim, não, mas eu tinha uma dívida de X. O senhor não tem mais dívida, né? Prefeito, não fazemos parte da sua equipe de futura candidatura à reeleição e tal. Sim. Mas o senhor precisa ser mais assessorado, melhor assessorado. Porque Abriu o olho. Abriu o olho, porque se continuar nesse ritmo, outros candidatos têm a grande chance de passar a perna. Mas você quer ver interessante, Evandro? Nós levamos alguns números, nós temos 3 minutos lá para fazer uma explanação, tem que fazer uma fala política, enfim, lá na audiência pública da Comissão de Finanças, né? Mas o vereador Celso Janazzi, que estava lá, a assessoria dele nos procurou, falou, será que vocês querem conversar, da gente marcar alguma audiência pública? Pô, é lógico, né? Específica para a secretaria? Exatamente, para tratarmos exatamente disso aqui. Porque, veja bem, o próprio secretário Fagotti, ele apresentou lá um número do orçamento de 2022, um tanto quanto mais elevado do que estava no próprio site. Lá dos 700 e poucos milhões, ele apresentou 800 milhões, mostrou lá o quanto foi efetivamente empenhado, um número legal e tal. Essa diferença que está no site da prefeitura para aquilo que ele mostrou foi a Câmara Municipal. A Câmara fez uma alteração no orçamento. Então, ou seja, prefeito, né, quando chegar em 2024, o senhor pode ser cobrado de o senhor não falar assim, eu quero um orçamento da segurança assim, nesses moldes. Você vai ser cobrado lá. Aí é coisa da política, né? Você escolhe o seu caminho político e depois você arca com o bônus e o ônus. Agora, nós estamos fazendo um trabalho aqui para convencer a Câmara Municipal a consertar aquilo que o prefeito mandou para o projeto de lei. Projeto ruim, diga-se de passagem. E nós vamos fazer um chamamento aqui, as pessoas precisam comparecer, né? E aí, de novo, né? Caro colega, né? Amigo da Guarda Civil Metropolitana, especificamente para nós aqui em São Paulo. Se houverem essa audiência, acredito que ocorrerão, é necessária a sua participação. Vamos deixar um pouquinho de lado lá a DEAC, outras atividades. Vamos destinar algumas horas, porque o orçamento, de novo, é a pedra fundamental nossa. Exatamente. É essencial o orçamento para tudo que a gente faz na Guarda Civil Metropolitana. Desde a viatura, armamento, uniforme, da inspetoria, salário. Salário. É dinheiro no nosso bolso também. Então a gente precisa ver se movimentar nesse momento. Tendo a convocação, espero que a gente consiga, né, Vilar? Sim. Colocar pelo menos um número expressivo de guardas lá, né? É isso aí.